Saudações a todos. Esse vai ser o review do Hisense A9, que é um smartphone com tela de e-ink. Ele é um lançamento 2022 da Hisense, que já tem uma longa tradição em fazer tanto smartphones como leitores digitais. Eles não têm propriamente uma linha sobre tablets, até fizeram um que se chama Q5 com uma tela de RLCD, que é LCD reflexivo, mas é uma tecnologia muito específica, mas propriamente não é o foco deles. O foco deles na parte de e-ink, porque eles na China produzem televisões, equipamentos eletroeletrônicos os mais variados, equiparado que seria uma Samsung ou uma Sony, propriamente, nos seus respectivos mercados. A Hisense tem essa proposta com telas de e-ink, principalmente esses smartphones. Existe o A5, o A5 Pro, o A6, o A7, não existe o A8, tem uma questão que eles não nomeiam na China com o número 8, e tem este A9. O A5, o A6 e o A7, todos têm a versão preta e branca e a versão colorida, com Android e tudo. Vamos lá propriamente ao celular. No unboxing eu até mostrei a caixa, as características. Então tem uma câmera na frente, uma câmera frontal, reconhecimento de digital aqui, os botões de volume, o botão de e-ink, o SIM card dual, né, para 2 cartões de celular, e o carregamento USB com o microfone aqui, uma caixa aqui, e tem um outro microfone aqui, e a saída de 3.5 aqui. É bem interessante, então ele já reconhece assim, tanto visualmente como na digital. Então aqui foi no digital, por exemplo. Então é assim uma responsividade absoluta em relação à velocidade, mas é razoável. Então ele tem várias telas de início, né, esses widgets. Basicamente aqui fica o calendário, etc. Você vai ter um menu de configurações que você pode ampliar e colocar mais coisas, né? Então, por exemplo, o Bluetooth, o modo de avião e ainda o OTG, várias questões. O que eu queria colocar? Ele tem a funcionalidade, obviamente, de smartphone, então você consegue mexer com o smartphone, receber os SMS por aqui e ainda trabalhar com foto. Você pode tirar foto, fazer vídeo com ele. Obviamente aqui vai ficar no preto e branco, mas se você transmite para alguém, ou no WhatsApp, por exemplo, vai ficar colorido. Então funciona o WhatsApp, funciona o Telegram. Você vai ter assim várias opções para navegação. O e-ink Blue é muito interessante porque é um navegador feito para e-ink, otimizado, então vários sites ficam bem interessantes. Até o Waze funciona nele, normalmente. Se você ativar o modo de localização e para habilitar o GPS. A única limitação que eu diria assim, seria quanto às lojas. A Google Play Store não funciona perfeitamente. Você tem que usar, na verdade não funciona de modo algum no A9. Você vai ter que utilizar essa Aurora Store, que tem aplicativos semelhantes do Google Play. Existe um modo de você instalar aplicativos do Google Play pelo esse Two Accounts, mas aí é um outro aspecto. Você consegue abrir o YouTube, o Gmail, o Google Maps, por exemplo, por aqui, mas sinceramente é desnecessário. Você tem outras opções, porque todos os aplicativos que estão na Google Play, ou você vai encontrar na Aurora Store, ou em alguma outra loja alternativa, como a F-Droid, por exemplo. Está até instalado aqui. Aqui, ó. A F-Droid está instalado. Tem a bolinha flutuante que eu acabei de mexer. Ela é interessante para você pôr alguns atalhos, né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei o back. 2 vezes fica o menu. E segurar, volta para a página inicial, se você está num aplicativo. Então, assim, é um smartphone com tela de 6.1 de e-ink, 300 dpi, octa-core, 6 GB de RAM, dual SIM. É muito responsivo para funcionalidades, considerando que é e-ink. Então você pode instalar os aplicativos, funciona bem. Claro que o foco para mim é leitura
do canal a gente faz basicamente esses reviews em relação à leitura, mas para quem vai usar o Audible ou mesmo o aplicativo do Scribd, o Tidal, a Apple Music ou qualquer um outro streaming de música, vai funcionar perfeitamente. Você consegue, assim, muito bem operar. Então, quem está acostumado com Android, então é muito mais fácil. E eu acabei migrando propriamente do iPhone para poder usar esse smartphone de E-Ink. Porque ele é muito mais, vamos dizer, focado, né? Eu não tenho tantas distrações com notificações, mesmo que eu possa silenciar isso no iPhone ou mesmo aqui, mas não há um apelo propriamente para o uso de aplicativos coloridos, né? Vamos colocar assim, ou mesmo vídeos no YouTube. Mas dá para ver vídeo no YouTube, basicamente você vai ter que entrar para o E-Ink Bro e utilizar todos os aplicativos da Google pela web, não tem nenhum problema, funciona aqui perfeitamente. Eu vou até mostrar como que ficaria um vídeo de YouTube para poder mostrar, vamos dizer, até ilustrar como fica um vídeo nele. Dá para ver vídeo, então vídeos, assistir aulas, seria plenamente possível nele. Vamos pegar aqui algum vídeo para poder ilustrar, ó. A caixa de som vai estar outra. Outro. Aí. Found a pace, a reading pace, and now that I found that reading pace, I'm able to just feel good. I feel content, and now I'm able to focus on what I'm going to say is about reading better rather than reading more. And reading better versus reading more is the crucial. Então, funciona assim muito bem para poder assistir um vídeo, para aulas, vídeos assim instrutivos, muito menos agressivo que uma tela colorida. Você consegue ficar com isso aqui horas e horas e horas sem nenhum problema. Tá no giroscópio, funciona assim perfeitamente. A caixa de som é apenas uma, mas ela é interessante. Talvez a comparação mais natural em relação aos vídeos do canal seria com o Hisense Touch, que, vamos dizer, seria uma proposta um pouquinho diferente. Vocês podem perceber que 0,3 polegadas faz uma diferença. Ele tem 5.9 e esse aqui tem 6.1. Então, vamos colocar assim, a máximo 0,3, então 0,2 polegadas assim propriamente. Faz diferença. Na leitura de texto, em especial, o Hisense Touch, ele propriamente não tem só a segurança facial. Vamos colocar aqui. Em menu ele funciona muito semelhantemente. Nos modos, iluminação colorida ou não, por exemplo, tanto o Hisense Touch quanto o A9 possuem essa funcionalidade. Então, assim, até para poder ilustrar a iluminação, também é possível colocar iluminação manual. Lógico que está de dia, vai perceber, mas ele oferece isso. O layout dos aplicativos é um pouquinho diferente. Esse chama TouchOS, esse se chama E-Ink. Eu acho que é InkOS. Então tem uma diferençazinha de layout, mas as funcionalidades são basicamente as mesmas. Mas vamos colocar um livro, o mesmo livro aqui. Pra vocês verem que há uma diferençazinha entre o tamanho do texto, muito pequena. Eu acredito que a diferença maior seria com o próprio Reader, que é um aplicativo. Lógico que assim não fica pequeno, é legível, mas fica pequeno. Eu prefiro colocar um layout desse de smartphone em uma versão mais de paisagem, né? Então, volta aqui. Isso. Colocando lado a lado, vejam que assim a diferença é muito pequena. Muito pequena. Dá para... Mas igualmente dá para ler nos dois. Seria um pouco mais confortável no A9. Resolução, diria que é a mesma, não há nenhuma diferença. As telas são as mesmas, a mesma cor. Se fosse o colorido, ele seria um pouco mais acinzentado, né? O A7, o A6, o A5, eles são acinzentados.
A diferença seria entre o Hisense Touch e o próprio A9, seria que o Touch ele foi feito realmente para ter música e, vamos dizer, com uma maior qualidade. Pelos testes que eu pude fazer, o que acontece? Haveria, em relação ao Hisense Touch, uma diferença de som. Vamos colocar assim, o volume de música, vamos colocar aqui uma. Ok, não é nada demais. Se eu fosse colocar a mesma música no Hisense, vou achar essa música aqui, propriamente. Se fosse colocar a mesma música, você teria uma diferença de volume significativa entre eles. Basicamente, o que acontece? Como essa caixa do A9 ela é mono, não fica grandes coisas. Aqui são 4 caixas. Até o grave é muito mais presente. Então, assim, em qualidade de caixa de som dos dois, não é incomparável a do Hisense Touch com a do A9. O Touch é muito melhor. Mas como as pessoas que utilizam fone de ouvido, aí já não faz diferença propriamente quanto a isso, porque você vai acabar fugindo. A diferença que talvez faria é quanto às saídas de 3.5. O DAC, que está no A9, é um pouquinho mais moderno do que o DAC que está no Hisense Touch. Aqui é o ES9038, aqui é o ES9318 no A9. Só que o Touch tem um amplificador e esse A9 não tem. Isso faz com que o volume no Touch seja melhor. Então, o fone que demanda um pouco mais consegue tocar aqui nele. Eu já testei fone de impedância alta, 300 ohms, e deu para tocar no volume máximo, não ficou assim absurdo, mas dá para escutar. Aqui não, aqui é para escutar no A9, basicamente você vai escutar AM mesmo, mais sensíveis, ele não vai aguentar colocar um volume mais alto nele. Mas, se você colocar um fone Bluetooth, aí já funciona com a bateria do Bluetooth, aí é outra questão. Funciona perfeitamente o Bluetooth 5.1 em ambos, acredito, e funciona muito bem. Talvez eu diria que realmente a vantagem do Touch seria para, assim, eu quero continuar com o meu smartphone colorido, ter o Touch como leitor e music player. Perfeito, o Touch faz esse papel. Já o A9, ele vai servir para multifunções. Eu, vamos dizer, optei por pegar o A9 para deixar de ter smartphone, propriamente, e ficar só com a A9 para, vamos dizer, leitura, escutar música, vai pelo Bluetooth ou mesmo pela saída de 3.5, que muitos celulares hoje já vêm abortando. Mas eu acho que fica assim, bem interessante. Ambos são 128 GB de memória, algo que eu não tinha comentado assim antes. Infelizmente não tem expansividade para micro SD, deveria ter, pelo menos assim, para colocar mais 128 ou 256 GB. No Hisense Touch isso era essencial, já que ele é um music player. Se você vai colocar alguma biblioteca de música lossless, 80 GB eu vou embora muito rapidamente. Diferentemente de streaming, que você consegue fazer isso de outro modo. Só que se você está no streaming, você está usando Wi-Fi, você vai demandar muito mais bateria antes, em comparação se está offline, já baixado. Então, assim, até em comparação de bateria, isso faz diferença no uso. Eu baixo geralmente as músicas e deixo baixado. E isso é bem legal mencionar isso, porque a bateria deles é uma bateria bastante razoável para se tratar de um equipamento com Android. Facilmente o A9, você vai ficar com ele assim, de uso moderado, 2 dias sem precisar carregar.
O Hisense Touch também, 2 dias sem precisar carregar. Lógico, se você colocar o Wi-Fi ligado o tempo todo, Bluetooth ligado o tempo todo, música o tempo todo, aí, luminosidade, isso vai afetar a bateria, vai ficar acabando sendo um dia de uso. Mas assim, certamente daria por volta de 10 a 15 horas de uso contínuo, tranquilamente para mexer. Se for só leitura, diria que para leitura daria até mais. E tem umas funcionalidades assim de habilitar modo de super power saving mode, que aqui é até interessante, olha. Isso aqui seria modo de standby. Ficaria 7 dias de standby aqui, sem nenhum problema. E aí esse modo ele habilita só alguns aplicativos essenciais. Eu coloquei só o Call Reader, o Pocketbook e o Audible. Pode funcionar no modo avião ou no modo normal, mas eu deixo no modo de proteção de bateria, só de um power save mais moderado, que é bem interessante. Por fim, uma última funcionalidade para leitura que eu achei muito interessante de gestão de tempo. Se você está com ele desligado, se você apertar o botão de E-Ink uma vez, ele vai abrir o Pomodoro. Ele tem um Pomodoro embutido no próprio celular. Se você apertar de novo o Pomodoro, ó, habilitou de novo, ele começa a contar o Pomodoro. De 30 minutos, está configurado de 30. Mas você pode colocar mais. A partir de 3, a partir de 4, por exemplo, um intervalo de 15 minutos. Você pode configurar isso. E se você está fazendo Pomodoro, precisou parar e fazer outra coisa, você aperta mais uma vez, você vai pausar o Pomodoro e pode continuar logo em seguida. Ou você pode pressionar e segurar e vai sair do Pomodoro e vai falar que nesse período não fez nenhum Pomodoro. E assim, é bem interessante, uma função que eu não sabia que ela vinha e funcionou para mim assim perfeitamente. Vamos lá, isso. Às vezes, aí, ó. E assim, é um equipamento bem interessante. Depois de assim, bons anos usando o iPhone, deixei de lado. Claro que para certas questões de dependência, vamos dizer, do iOS, eu continuo usando um iPad mini para vamos dizer, para leitura ou complementar isso aqui. Mas para o dia a dia, para sair na rua e tudo, tá sendo só o A9. Recomendo, assim, para quem quer, vamos dizer, ter uma experiência de desintoxicação de tela colorida, porque isso aqui você vai basicamente usar aplicativos preto e branco, são, vamos dizer, muito menos estimulantes para o consumo de conteúdo colorido. Então, por exemplo, não faria nenhum sentido você ficar no Instagram com um smartphone desse, mas para leitura é maravilhoso. Por exemplo, Fox Reader, que é gratuito, ficou assim muito interessante aqui no Hisense Touch. Ó, a responsividade dele ficou muito boa para os PDFs, passando tudo no botão de volume. Ficou. E os grifos você consegue fazer várias modalidades de grifo completo, então você pode passar no volume e se precisar atualizar a tela, você quer ficar ela mais clarinha, você aperta o botão de E-Ink. Você pode ler, obviamente, tanto no modo paisagem quanto no modo retrato, mas eu confesso que no modo retrato não fica tão interessante. No modo paisagem fica melhor. E você pode dar o zoom, fica assim basicamente bastante fluido para poder mexer. Para quem gosta de mexer só com o dedo, dá para fazer assim perfeitamente só com o dedo. E para quem precisa só com o botão também funciona. Bom, então assim, essas seriam algumas considerações em relação ao A9, a comparação com o Hisense Touch. Acredito que os dois são muito interessantes. São excludentes, eu não teria os dois, né? Ao mesmo tempo. Até usei durante alguns dias os dois para funções distintas, sabe? Mas não, eu acho que seriam redundantes, né? Você acaba tendo a maioria das questões do Hisense Touch dentro do A9. Não com a mesma qualidade, como a questão da caixa de som, que é um aspecto interessante, e até mesmo a potência da saída de fone. Então, se você procura só a saída de fone com um pouco mais de potência e
que é um music player mais portátil, porque em peso faz uma diferença. A diferença entre eles é de 20 gramas, é muito pouco. Aqui, quando a bateria é uma bateria um pouco maior e a tela um pouco maior, mas a diferença é relativamente pequena entre eles. Não, acho que dá um pouco mais de 20 gramas. Eu pesei com capas, né? Tava dando 297 e aqui 260, por volta de 20 a 30 gramas de diferença. O que no dia a dia, no cotidiano, não faz muita diferença, mas vale a pena mencionar isso. Eu diria que para quem procura um só, o A9 seria interessante. Para quem quer complementar com ter o smartphone e manter um leitor de e-ink portátil de bolso, que é diferente de um Kindle, o Kindle não cabe no bolso. Já um Hisense Touch, o formato de smartphone, funciona perfeitamente, o corpo de alumínio, muito legal, muito leve, acho que vale muito a pena. Para quem procura um pouco maior, existe o High Reader, também da Hisense, que é de 6.7 polegadas, que seria assim, consideravelmente maior em tamanho, como se fosse assim, mais ou menos aqui. Talvez algum dia eu faça o review do High Reader, talvez não compare propriamente com todos, mas o High Reader é focado para leitura, então a caixa de som vai ser mais simples do que do A9, não vai ter GPS, não vai ter o cartão de SIM, o próprio processamento não é exatamente igual, ele não tem 6 GB de RAM igual ao A9, então isso faria uma certa diferença, mas para leitura, acredito que ele seja ainda melhor do que os outros dois. Então, para quem procura só um equipamento de leitura para bolso, talvez o High Reader, que não está aqui, seria o mais interessante. Apesar que 6.7 polegadas pode ser grande para algumas pessoas, cabe obviamente um bolso de uma jaqueta, no bolso de uma blusa, mas não diria que para o bolso de uma calça seria altamente confortável. Quanto maior o equipamento, maior a probabilidade também que ele dobre se você sentar em cima. Então, diria que isso seria uma diferença. Bom, então essas seriam as considerações. Para quem tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários. E o link para a loja que vende no AliExpress também está aí linkado no YouTube. Então, tudo de bom. Até a próxima.